Bom, boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez o convite do professor Walton Nozé, que é um expoente já há muito tempo da oftalmologia brasileira e internacional, e vai nos falar sobre cirurgia da catarata em córneas alteradas. É um prazer muito grande para nós. Eu agradeço também aos colegas que estão nos prestigiando aqui com a presença. E, Walton, por favor. Almir, eu realmente muito honrado, me sinto muito honrado pelo convite, e ainda mais partindo de você e do Centro de Estudos da Copa Star. Vocês estão cada vez mais prestigiando a classe oftalmológica e eu me sinto muito prestigiado por ser convidado por vocês. Obrigado aí pelo convite. Eu queria nós vamos falar de cirurgia de catarata em córneas alteradas, e então eu gostaria de compartilhar a tela aqui, rapidinho. Não compartilhou. Peraí. Bernardo, você sabe por que não está compartilhando? Apareceu aí? Olha, só colocar a apresentação agora, Walton. Apareceu sim. Aí. Ah, tá. Perfeito. Bom, então, como foi me pedido para falar de córneas, cirurgia de catarata em córneas alteradas, é um tema bem interessante, porque abrange uma área importante do segmento anterior, né? E a gente vai ver que, lógico, a cirurgia de catarata é muito mais que a cirurgia de catarata, é uma evolução de toda a oftalmologia. Eu diria que a cirurgia de catarata é o ápice da cirurgia refrativa. Eu consigo, com a cirurgia de catarata, corrigir a maior parte das ametropias. Meu recorde, eu sempre falo, é 36 dioptrias de miopia em paciente com cataratas, até um colega cardiologista, com uma hipermetropia de 17. Então, mas tem a hora certa e tenho que preparar esse olho para receber a última etapa da sua correção, que seria a cirurgia de catarata, né? Então, é fácil quando você tem uma transparência de córnea perfeita, com o reflexo vermelho ideal, é fácil você ver todas as estruturas, sentir o que você está fazendo, as fraturas, os vários modelos. Realmente, não é que seja fácil, mas para o residente em aprendizado é difícil, mas se ele tiver uma boa visão, começa a facilitar. Casos mais difíceis, com transparência alterada, nós vamos ter dificuldades maiores. Fundo de olho sem o reflexo vermelho, pacientes operados com vitrectomia e óleo de silicone, tudo isso, essa vantagem do reflexo de fundo, a gente perde. Então, é importante a gente realmente ter uma transparência, uma ótima transparência de toda a cirurgia. Então, a gente diz que visão é tudo. A gente já brincou em várias cirurgias ao vivo que o microscópio é fundamental. Às vezes você gasta horas do dia trabalhando no microscópio, enquanto você gasta muito mais dinheiro com um carro, sendo que o microscópio, com uma boa visão, você tem uma qualidade de trabalho muito melhor. Então, esses casos são ótimos quando você tem uma córnea transparente, virgem, que você pode pôr a lente ideal para aquele caso, né? Então, mas nem sempre a gente tem casos assim, principalmente vamos trabalhar com pacientes mais idosos, né? Aí já começa a ter alterações de córnea, opacidades durante a vida, conjuntivites adenovirais, tudo isso que foram levando o olho seco, foram levando o paciente a ter alterações corneanas com irregularidades, opacidades ou edemas, né? É muito comum as distrofias de Fuchs hoje, ou aquelas córneas gutatas,
com edema central ou edema total, os astigmatismos induzidos ou por ceratocone, ou cirurgias anteriores corneanas, tudo isso tem que ser muito bem avaliado antes da cirurgia de catarata. Aí vamos fazer a cirurgia de catarata como seria a última etapa, depois de saber que eu consegui deixar tudo o que eu conseguiria de transparência, de corrigir irregularidade. Aí eu vou pensar na cirurgia de catarata e fazer uma biometria com a ceratometria, com a medida mais perfeita, né? Tem pacientes com pterígios que avançam na córnea. Então, o ideal seria você prepara, tira o pterígio, espera um tempo para essa córnea regularizar, mede a nova curvatura, aí você tem as biometrias ideais, que a gente não vai entrar em detalhe, mas é um preparo importante para esse ato pré-cirúrgico e cirúrgico, né? Lógico que uma avaliação simples na lâmpada de Fender eu já consigo ver doenças ectásicas maiores, se é um pós-transplante, distrofias, opacidades, degenerações, leucomas, falências de transplante, anéis corneanos, se o paciente é operado de refrativa corneana ou não. E, de acordo com a necessidade, você faz os exames complementares ideais para cada caso, né? Isso a gente também não quer detalhar. Mas existe uma dificuldade técnica intracirúrgica que é importante. Você pega pacientes com ceratocone altos e cataratas densas, você vai ter essa alteração de curvatura que vai dar um aspecto difícil até na profundidade do foco e tudo isso, principalmente pacientes automíopes com esclera fina e ceratocone. Então, essas irregularidades, muitas vezes a gente precisa usar um viscoelástico sobre a córnea para regularizar um pouquinho mais essa córnea de ceratocone e diminuir essa paralaxia toda, essas distorções visuais que ocorrem nesses pacientes, né? Como vocês podem notar nessa imagem aqui. Então, são casos extremos, lógico, não é o dia a dia, graças a Deus, de todos nós, mas alguém tem que cuidar desses pacientes e tentar dar o melhor para esse paciente. Então, os médicos têm que estar preparados para cada etapa desse tratamento, né? Então, logicamente, você vai pensar em doença ectásica, com leucoma ou sem leucoma, você vai ver a adaptação da lente de contato antes, qual a visão que esse paciente tinha e se ele tolera bem a lente de contato. Aí eu vou programar essa cirurgia para implante de lente tórica ou lente não tórica, dependendo do padrão topográfico. E se o paciente com um padrão topográfico muito ruim tem uma visão baixa há muito tempo, só tinha boa visão com lente de contato, se você colocar, mesmo colocando uma lente tórica, muitas vezes você vai precisar, para ter uma boa visão, ter que adaptar uma lente de contato. E aí, logicamente, a nossa opção vai ser por não usar uma lente tórica. Então, põe uma lente normal e a toricidade ele corrige com a lente de contato. Caso contrário, se o paciente usar uma lente rígida, ele vai pôr uma lente de contato que a toricidade interna vai atrapalhar a qualidade de visão. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado no pré-operatório e isso leva um pouco mais de tempo. Pacientes que já foram operados, para mim, o ideal de um paciente de ceratocone é que ele já tenha a sua córnea, pelo menos, regularizada o melhor possível que consiga. Então, o paciente com anel corneano é um paciente que tem a área central da córnea boa. Qual a dificuldade? A dificuldade técnica baixa em termos de cirurgia de catarata, né? Você tem uma boa dilatação, você vai ter o anel que eventualmente pode atrapalhar se for fazer um phantom laser na hora de fazer as fraturas ou mesmo a rhexis, se coincidir com o diâmetro do laser, na passagem do laser sobre essa alteração da córnea pelo anel. Mas normalmente vai bem, mas é um cuidado que tem que se tomar. No entanto, aqui, se vocês compararem, o olho esquerdo tem uma topografia melhor pós-anel do que o olho direito. Mas esse olho, se o paciente não for usar lente de contato, com a pupila pequena, ele tem um astigmatismo que sobe
praticamente regular nessa área central, que pode ser corrigido com uma lente tórica e o olho esquerdo eventualmente até não precisasse de uma lente tórica, né? Então, pupilas internas para implantar com pupila pequena, com estenopeico, para melhorar a visão, diminuir essas distorções no ceratocone e nas ceratotomias radiais também, né? E esse é um paciente com uma lente estromal, uma acufocus, né? Que para presbiopia. Então, o paciente que eu operei de catarata, mas ela é um diâmetro que não atrapalha. 3,6 aí de diâmetro, uma área interna pequena. Eu mantive a acufocus, que estava boa, fiz a rex por fora e a cirurgia foi bem, sem maiores dificuldades. Logicamente que atrás dessa lente você não enxerga, mas não foi necessário. Pus uma lente, logicamente, monofocal, que ela já tinha esse olho não dominante com esse implante estromal. Então, são dificuldades que a gente vai encontrando durante a vida, que a gente vai ultrapassando, né? Aí a gente vê o tamanho da lente, bem pequenininha, realmente não tem muita complicação intraoperatória. Aqui, outras opções. Aqui, o paciente tinha ceratotomia radial, foi para a cirurgia de transplante de córnea e depois de um tempo teve a falência do transplante. Então, às vezes é melhor ter a ceratotomia, usar uma lente escleral e evitar o transplante, do que fazer um transplante e depois ter uma falência, uma rejeição com perda da transparência, né? Então, muitas vezes eu prefiro, de vez de trocar a córnea, fazer o máximo possível para fechar essas incisões, tentar regularizar essas córneas, para depois sim fazer o transplante, se necessário, né? Mas a ideia seria fazer a catarata para correção da metropia e da própria correção da catarata, né? Outros casos de leucomas de córnea pós-herpes é muito frequente a gente ver esses leucomas, né? E nesses casos, uma regularidade melhor com a lente de contato, também eu consigo uma qualidade de visão boa. A irregularidade é pior do que a opacidade em termos de qualidade de visão. Então, eu colocando uma lente de contato, regularizando essa superfície, eu vou ter uma qualidade boa. Então, lembrar sempre, eu vou operar um paciente desse, eu tenho uma certa dificuldade de transparência, mas a gente usa azul tripã, iluminação interna, a gente vai mostrar esses detalhes, mas a gente tem que lembrar que o paciente deve ser usuário de lente para ter uma boa qualidade de visão, então evitar as lentes tóricas, como eu já falei, né? Outros exames importantes, por exemplo, o paciente tinha uma lente fáscica intraocular, você olhando na lâmpada de fenda, mal dá para ver devido à grande opacidade de córnea. E no OCT, você consegue ver a posição da lente, ver que essa lente está muito próxima do endotélio, por isso essa perda endotelial grande com opacidade corneana. Então, você vai fazer um transplante e tirar essa lente, fazer a catarata num ato cirúrgico único, muitas vezes, né? Então, é importante ter esses exames de imagem. Esse outro paciente veio com opacidade de córnea, já transplantado com lente intraocular invertida, que não dava para ver na lâmpada de fenda, e o OCT nos mostrou essa lente totalmente aderida à córnea, então, sem íris praticamente. Então, a programação da cirurgia é totalmente diferente, né? E as alterações endoteliais, que muitas vezes são causadas pelo próprio trauma de uma cirurgia de catarata, ou um trauma outro qualquer, ou uma perda endotelial exacerbada nos casos de distrofia de Fuchs ou córnea gutata, que levam a esse edema de córnea, né? Outras vezes, olho seco com ceratite. Hoje mesmo veio uma paciente com uma ceratite intensa, reclamando que a visão do olho operado, já operou em outra cidade, estava piorando. O outro olho não tinha operado, a ceratite estava, por acaso, maior no olho esquerdo. Mas já tinha usado até lente de contato terapêutica, que com a lente melhorava a visão. Lógico, uma ceratite desse tipo, a lente melhora, mas a gente tinha que tirar, corrigir o defeito de base, né? Então, antes de uma cirurgia, essa boa avaliação de pré-operatória é super importante. Imagine que medida ceratométrica eu vou fazer numa córnea dessa, para qual vai ser a minha biometria no caso desse. Então,
A gente muitas vezes lança mão de equipamentos que vão nos dar uma boa análise de toda a função lacrimal. E aí eu consigo, nesses exames, mostrar para o paciente também o que eles têm, porque é difícil para eles entenderem, você tem um olho seco e tal, mas eu uso colírio há tantos anos, parece que o colírio faz sarar alguma coisa, mas ele diminui o sintoma, mas o olho seco é de cada indivíduo, né? Cada doença, cada alteração hormonal, ou drogas, etc., né? Isso aqui é uma coisa que ajuda para a gente ver até onde a quebra do filme, não só fazer o break-up time na lâmpada de fenda, que já ajuda muito, para ter uma ideia, para ver se a gente vai pedir esses exames ou não, mas ele detecta essas alterações e quando melhorar, ele vai mostrar que melhorou. Então, tudo isso é interessante, mas eu acho que um exame rápido é rosa bengala e fluoresceína e Schirmer dá para a gente fazer 90% dos casos no consultório. Aí quem quer sofisticar um pouquinho pode fazer a osmolaridade, teste de osmolaridade, que é simples, para ver que tipo de tratamento que a gente possa fazer para melhorar essa função lacrimal desses pacientes, ou se a gente, um Schirmer muito baixo, você vai fazer uma oclusão de ponto lacrimal. Então, lembrar de todos esses detalhes, né, que não adianta a gente só operar a catarata, que em um caso como esse ele vai realmente ficar insatisfeito com o resultado, porque muitas vezes a queixa era associada à catarata que tinha, mas uma alteração corneana prévia que acho que só o colírio não foi o suficiente para resolver aquele problema. Então, acho que é bem importante a gente ter tudo isso em mente para poder fazer o melhor tratamento para o paciente. Veja um paciente que tem uma ceratite de exposição, geralmente inferior, com o olho, quando dorme, fez blefaroplastia, a pálpebra fica aberta ao sono, e essa ceratite. Enquanto não melhorar a ceratite, eu não vou ter uma qualidade visual adequada, né? Distrofia de membrana basal, com esse tipo de topografia, você vai olhar, você fala, isso aqui é um ceratocone nipple central, tem que pôr um anel, tem que fazer isso. Não é, né? Tem uma distrofia de membrana basal, aí você faz uma ceratectomia superficial, prepara esse olho para quando for operar a catarata, eu ter uma ceratometria adequada. Olha essa ceratometria depois da ceratectomia superficial. Muda totalmente, né? E assim a cirurgia de pterígio, que você tira aquelas alterações que induzem um astigmatismo aumentado e outras alterações de superfície, né? Então, isso é bem importante a gente ter em mente. Lente de contato é uma coisa simples, todo mundo usa muito, parece inócuo, mas aqui causando um óculos, se você for ver a diferença desse olho para esse olho, como mudou essa córnea, quer dizer, a do meio é a primeira, a segunda é da esquerda, a diferença está na direita. Veja como a córnea, só de parar o uso da lente. Então, isso é uma outra coisa importante que muitas vezes a gente não leva tanto em consideração quando vai fazer uma cirurgia de catarata. Deixa poucos dias o paciente sem a lente de contato, e aqui está mais de um mês. É importante o paciente ficar mais tempo, porque aí eu vou ter a ceratometria do olho que não vai estar usando a lente de contato. Então, o meu erro biométrico vai ser muito menor, porque eu tenho uma condição de córnea muito melhor. Então, é tudo no detalhe, eu acho que é super importante. Vejam esses casos de paciente de ceratotomia radial e astigmática. Então, o paciente tem os cortes de astigmatismo aqui embaixo, chegaram na idade, operado há 30 anos atrás, 40, chegaram na idade de operar a catarata. Vem com esse astigmatismo, tudo bem, pode pôr uma tórica aqui, pode, pupila pequena da idade, né? Mas você pode regularizar essa córnea com sutura. Espera, fecha essa incisão que está aberta, né? Há anos que está aberta. Então, a gente faz um tipo de sutura para fechar esse tipo de incisão e realmente ajuda bastante, né? Então, a sutura, qual que é a ideia? É sempre passar o fio por cima, porque a incisão ela abre e fica um bico superior. O ideal é passar o fio por cima. Então, a gente faz esse quadrado, põe uma outra central, e vocês vão ver que a regularidade da córnea
melhora demais. A gente tem inúmeros casos há muitos anos. Lógico, existe uma regressão, existe. O fio perde efeito, a córnea perde efeito, mas o ponto quadrado melhora os pontos radiais, né? E aí vocês veem que a regularidade melhora, a topografia, o anel central está bem mais nítido, né? Mais redondo. Imagina esse paciente com uma pupila pequena, ele vai ter uma qualidade muito melhor do que essa qualidade que ele tinha nessa ceratoscopia desse mesmo olho, né? Então, é uma coisa que ajuda muito no pré-operatório, seria o aspecto já bem mais cicatrizado, né? E a outra sutura é essa sutura quando tem as ceratotomias radiais. Então, a gente faz a sutura também por cima da incisão. O Green Lasso, quando publicou, eles abriam a incisão e o ponto entrava dentro da incisão, saía na outra e entrava dentro da outra, e fazia internamente, nunca passando por cima. A diferença dessa sutura é que ela passa por sobre, ela entra depois na incisão, sai antes, passa por cima, entra, sai antes. Então, todo o fio passa por cima. Quando eu apertar esse ponto, ele vai pôr aquela parte elevada dos cortes para dentro. E vai juntar as bordas para poder cicatrizar um pouco melhor. Então, isso a gente faz com nylon 9,0, geralmente a 7 milímetros e a 9. Pode ser um pouco mais interno, se os cortes são muito internos, 6,8, 6,9. E aqui nessa publicação a gente teve um aumento do K, quer dizer, corrigiu uma hipermetropia em média de 5,5 dioptrias, que ajuda bastante e regulariza e estabiliza a córnea, não tem aquela variação diurna, de manhã está hipermétrica, à tarde menos hipermétrica, né? Ajuda bastante. E aqui, lembrar das incisões no faco, né? Tem esse detalhe, às vezes você pega o paciente com 16 incisões ou 12 incisões, o corte tem que ser abertura mais escleral, mas pode ser feita tunelizada, entrando corneana, lógico. Mas quando tem 8 incisões, até 2,4 você consegue achar uma incisão ideal para fazer essa abertura autocelante. Mesmo no Phantom Laser, que você pode selecionar exatamente a posição que você quer esse corte, mas lembrar que quando o Phantom passa por cima das incisões, pode ser que faça alguns bridges, algumas pontes ali na capsulotomia. Outro detalhe é que você tem, às vezes, córnea muito plana. Esse paciente de ceratotomia radial tinha um K de 28. Realmente uma córnea bem plana. E quando você vai fazer o docking com o laser, você vai ter uma dificuldade porque o docking é meio curvo e a córnea está muito plana. E acaba ficando sempre uma bolha de ar dentro. Nesse caso, não existia na época ainda a curvatura mais plana de docking. Hoje tem 3 curvaturas, uma mais curva, uma normal e uma mais plana. Não tinha, a gente acabou pondo metilcelulose embaixo da córnea, que a gente está pondo agora. Quando você faz o docking, a metil empurra a bolha de ar para fora. Isso foi uma coisa que ajudou bastante. A gente tinha tentado o docking 3 vezes e só depois que eu resolvi pôr a metilcelulose, que a 2%, que ajudou a fazer o docking e fazer a cirurgia. Então, tudo tem esse seu detalhe. É bom a gente já ver, porque se acontecer com alguém, você já sabe o que fazer se não tiver esse PI mais plano, né? E aí você consegue fazer uma cirurgia mais adequada, mas lembrando que os cortes, qualquer opacidade na córnea pode interferir na aplicação do laser. Então, vocês veem cortes mais opacos aqui, pode eventualmente ter uma ponte, né, naquela região. E essas são as sombras dos cortes, né, que a gente pode ter eventualmente. Está vendo a opacidade na córnea aqui? Mas o resultado é geralmente bom. E aqui um caso clínico de uma paciente empresária de 60 anos com ceratocônia dos 2 olhos, já fez transplante no olho direito e uma correção de astigmatismo com incisão arqueada, né? E
veio para Faco mais lente no olho esquerdo, que estava com piora da qualidade de visão, e já tinha feito anel. Então, esse é o caso. Eu tinha 2 segmentos de anel, a visão até que não está tão ruim, com essa refração, 1,25 com 1,90, e 2 segmentos de anel, câmara profunda e catarata, pressão normal. Cálculo da lente aqui é mais simples, porque você tem a ceratometria mais adequada da correção do anel, e vai feito o implante da lente para ficar feito a biometria para ficar o paciente um pouquinho míope, e aqui usando o hora intracirúrgico. Fazer uma medida depois da retirada do cristalino, agora implantando a lente ideal que eles indicaram, que é 17,5, e aí faz a nova medida de pós-operatório, né, implanta a lente média pressão, vê se está tudo certinho, faz a medida e, na verdade, o paciente ficou no pós-operatório com muito pouco ametropia, né, 20, 30 de correção, talvez pela própria condição da córnea, o ceratocone, o anel, etc., né, e certa irregularidade dessa córnea. Quanto que o hora me ajuda? Ajuda muito, nesses casos, principalmente, quando a gente consegue uma leitura. Se tiver um anel descentrado, pegando na área central, ceratotomia com corte no centro, ou incisão aberta, astigmatismo muito alto, ele muitas vezes não vai ler aquele dado, então você não confiaria. Mas os outros aparelhos também fica difícil de confiar. Então, isso tudo tem que ser explicado bem para o paciente, né? E agora entra nas dificuldades técnicas de opacidades corneanas desse paciente que estava com a lente interna com opacidade, né? Então, como melhorar essa transparência da córnea, né? Melhoria da visual. Então, aumentar a transparência, iluminação direta, indireta ou difusa, por exemplo, com o chandelier, eu posso pôr na conjuntiva ou no limbo ou na câmara anterior, aumentar o contraste da parte interna com corantes, né? Diminuir o edema da córnea com hiperosmóticos e até mesmo retirada do epitélio ou fazer um lamelar de córnea que a gente vai mostrar também. Então, o azul tripã, todo mundo já sabe e muita gente já usa há muitos anos para ajudar na visualização, na visão da capsulotomia em córneas normais e em córneas opacas principalmente, né? Então, o azul tripã a gente conhece, a iluminação de chandelier, que é usado muito para a retina, como uma mão artificial, como uma terceira mão, né? Para ter uma iluminação difusa interna, ajudar nas filmagens, etc. Pode ser usada e com um resultado muito bom. Qualquer um dos tipos de ponta é interessante, umas mais difusas, outras mais, como essa terceira ali embaixo, mais localizada, do lado direito aqui. Então, isso ajuda bastante. Esse é um paciente que operou a catarata e não tirou o cristalino, ficou com cristalino intumescente, com glaucoma facomórfico, e teve que operar essa catarata urgente. Tinha que tirar esse cristalino intumescente. Vocês veem, já tem sinéquia, a câmara é super rasa e transparência baixa, porque a pressão do olho era alta, a córnea recém-operada, poucos tempo operada, algum já tinha uma outra PK até de inflamação, né, podendo levar a uma rejeição. E o que nos ajudou foi o azul tripã e a luz indireta, a chandelier, para poder iluminar e melhorar essa transparência. Então, desliga a luz do microscópio, ou diminui muito, e liga a chandelier. Hiperosmótico também ajuda muito, NaCl, dimetil, a glicerina, o manitol, podem ser usados, né? E também a retirada de epitélio, como vocês vão ver nesse paciente, é um retransplante, é um DMEC pós-transplante com edema de córnea, que a gente tem que fazer a faco, põe o azul tripã, tira o epitélio e você consegue ter uma visão melhor. Até parece que essa córnea está normal, mas aí com a pressão do líquido para fazer a faco, você já vê que o edema aumenta, né? Mesmo sem o epitélio. Daí você põe a lente, termina, fecha a pupila
E aí faz um DMEC pós-transplante, troca só um endotélio, já que essa córnea está muito regularizada, muito bem feita e durando há muitos anos nesse paciente, né? E aqui um paciente com uma opacidade total, a gente que não queria fazer um transplante penetrante, uma tríplice a céu aberto, então fizemos significa o quê? Eu tento melhorar minha transparência, tirei a córnea mais opaca, deixei a parte posterior, põe iluminação, põe azul tripã, faz a capsulotomia e termina a capsulotomia com cuidado, porque não está enxergando muito bem, tirou, foi ótima a capsulotomia. Então, o que eu tenho? Uma capsulotomia circular contínua, uma córnea opaca que vai trocar um transplante penetrante. Então, eu termino ou a FACO ou, no caso aqui a gente optou por fazer a céu aberto, eu já tinha capsulotomia, já estava mais seguro, no sentido de que essa cápsula não ia correr durante a abertura com a céu aberto. Então, a gente faz a céu fechado, e aí tira o cristalino, que já também estava intumescente, aí tira a córnea, aquela lamela posterior que foi deixada, implanta a lente, vocês veem que existe até uma certa pressão vítrea, você tem que pressionar a lente para trás, e aí termina a cirurgia do transplante. Então, resultado, lógico, se der para fazer o DMEC prévio, com tudo fechado, sistema fechado, o estresse é menor, né? Realmente, cirurgias a céu aberto realmente não são fáceis. Aqui um caso de quebra clear, né? Essa ceratoprótese que está sendo usado experimentalmente na Escola Paulista, são vários trabalhos que o Zé Álvaro está coordenando nesse sentido. A gente operou esse paciente com aniridia e depois de alguns meses ele veio com catarata. E aí, olha o que me ajuda a luz indireta, né? Eu consigo ter uma visão, fizemos essa catarata, fiz essa catarata com relativa tranquilidade e a córnea transparente. Lembrar que atrás dessa área, você tem córnea normal e endotélio. Esse é um tipo não é a ceratoprótese de Boston, é uma ceratoprótese que é lamelar anterior. Ela é colocada dentro da córnea do próprio paciente e aqui eu tenho estroma posterior, que a gente deixa. Então, todo cuidado com o endotélio, que eu não vou querer ter edema de córnea nessa posição, né? Só mostrando aqui outra vez a iluminação, a ceratoprótese, azul tripã. E quando põe a iluminação, diminui a luz do microscópio um pouquinho, ainda está aqui. E aí você vê toda a opacidade, mas vê lá dentro também muito melhor. Toda a irrigação, né, os vasos na córnea, tudo isso, induzido pela própria doença, pela deficiência límbica e pela ceratoprótese. E aí, FACO em córnea gutata, então, a incidência, a gente sabe que quando você faz, o paciente tem uma córnea gutata, então ele tem uma alteração corneana, endotelial, existe uma perda natural de células endoteliais que varia com a dificuldade do caso. E uma cirurgia normal você vai perder 3%, 5% do endotélio. Não é muito quando você tem 2.500 células. Mas quando tem poucas células, faz diferença. E a gutata, esse trabalho interessante, mostra o risco relativo de transplante de córnea, um trabalho da Suécia, é 68 vezes maior operar a cirurgia de catarata numa gutata do que em pacientes com córnea sem a córnea gutata. Então, o risco é 68 vezes maior. Então, eu vou operar um paciente de córnea gutata, a gente tem que ver se... Aí vamos optar se você escreve, se ele está muito ruim já, com edema muito grande, periferia da córnea sem células viáveis, né? Aí é mais complicado. Você pode inscrever esse paciente, esperar a fila chegar perto, opera, faz a catarata e ver, usando às vezes corticoide, ripazudil, qualquer medicação para tentar diminuir ou migrar essas células para uma posição central, diminuindo o edema,
é interessante, mas é bom lembrar desse dado. Eu quis pôr aqui porque quando se faz se programa uma cirurgia de catarata, eu preciso saber a condição endotelial também, para poder contar para esse paciente. Então, é bem importante isso aí. E aqui, FACO em córnea gutata, né, o resultado, o Phantom Laser mostrou que a perda endotelial nesse estudo é parecida. Tem outros estudos que falam que com o Phantom perde um pouco menos de célula, era a minha impressão, mas eu acho que realmente não depende muito do Phantom, e sim do tipo de fratura que você faz, e o tempo de ultrassom, viscoelástico, etc. Né? Essa é uma paciente com gutata, usando maleato de timolol, pressão no limite, com catarata nuclear, distrofia de Fuchs, né? E veio para FACO mais LIU, mais DMEC, e foi feito um Phantom FACO, que é a nova tríplice, né? Então, a cirurgia tríplice hoje é a céu fechado, não tem aquele de olho aberto, com emoção, nada, é com menos emoção. Você faz a cirurgia de catarata, a transparência está razoável, não precisa tirar o epitélio. Às vezes você tem que tirar o epitélio quando o fluxo está mais adiantado. Aí a paciente vai para a iridectomia inferior, para colocar a bolha de ar, prepara o enxerto do doador no DMEC. Aí põe esse enxerto, cora o enxerto, tira a DCM, o endotélio do doador, vê se está tudo bem. Aí injeta a córnea transplantada. Eu costumo dar ponto, o Ricardo, meu filho, não dá ponto, faz uma abertura um pouquinho menor. E colocamos a bolha de ar. Teoricamente, essa bolha absorve. Em 2, 3 dias, a córnea costuma ficar logo transparente, assim que você começa a ver que a bolha está para cima e a DCM está colada, você fica satisfeito. Raramente você tem que fazer um rebubble, né? Aplicar uma bolha outra vez. O resultado visual é fantástico, a transparência da córnea. Então, é uma coisa que é bem interessante. Pena que as filas de transplante, devido ao nosso Covid danado, aumentaram porque não captaram, porque não entregaram. E assim a gente fica esperando os pacientes também, né? Principalmente os coitados dos pacientes. Então, mas é uma coisa interessante. E aqui mostrando só que o DMEC sequencial, você fazer a catarata e depois o transplante, vice-versa, é igual a tríplice, não tem mudança. E que o DMEC é super seguro, a gente já sabe disso, tem mais de 10 anos de segurança, pacientes acompanhados há muito tempo, então com resultados excelentes, né? E aí tem uma outra novidade para a gente que não tem a córnea disponível para o dia seguinte, é o DWEC, né? Se for ver aqui, a gente chama de DWEC, Decimetorhexis Without Endothelial Keratoplasty. Então, esse aqui é um nome que foi idealizado pelo Pineda, o Ricardo, que estava em Boston, e o Arão, o Kaufman, mostrando que você pode fazer a retirada da DCM e não põe córnea doadora nenhuma, só tira a área central em pacientes que têm a periferia boa, com pelo menos 1000 células por milímetro na periferia. Então tem que ter um microscópio que conte a periferia. Geralmente o microscópio confocal tem essa habilidade. Então, aqui mostrando que o DWEC é efetivo para tratamento de pacientes com fluxo moderado, assim como o DMEC, e não precisa, por exemplo, usar imunossupressor e não precisa de tecido doador. Então, é bem interessante, bem atual para a gente nos nossos dias aqui de deficiência de córnea, de doação de córnea. Não de doação, mas de captação de córnea, né? Então, aqui só para mostrar um DWEC, desse que o Ricardo está fazendo, a gente está com uma pinça invertida, tirando a DCM em 4 milímetros na área central. Então, o importante é não lesar, tira a DCM sem lesar o estroma, né, posterior. E aí você
retirou, fez a catarata, pôs a lente e tal, daí deixou com viscoelástico para facilitar a retirada da DCM, depois limpa o viscoelástico, pode ou não fechar a pupila, olha lá, dá para ver exatamente a área que foi tirada da DCM, dá para perceber a gutata nessa área aqui toda, ó, e a área central ainda sem. O que vai acontecer, logicamente, vai ter um edema nessa área central. Então, vocês veem o pré-operatório, pigmentos e tudo, né, com edema. Aí um edema que aumentou, e aqui o pós-operatório. Então, dá para ver perfeitamente que ela está mais transparente na área central do que na periférica. Ele mediu a área central, estava, acho que 6 meses atrás, com 800 células, depois de 6 meses, agora está com 1.000 células na área central. Esse caso, ele não usou nem ripazudil, usou só corticoide. Então, quando o caso é bem selecionado, você consegue ter sucesso mesmo não usando o Roquinase. E aqui, então, o pré-operatório, o intraoperatório, né, já sem a DCM, e aqui o pós-operatório já sem o edema. Muito bom esse caso, pós-ceratotomia radial, com essa córnea com edema. Né? E aí a Roquinase mostrando que ele recupera o ripazudil, né? Ele recupera a visão mais rápido do que não usando, então, só para saber, e que para fazer a cirurgia é melhor ter o DWEC, o DSO, né? 1.000 células por milímetro na periferia. Então, só lembrar do Glanatec que tem essa vantagem, mas tem artigos mostrando que também não, ele antecipa, mas tem um pouco mais de célula na área central, migra melhor ou perde menos na periferia. Isso é interessante também. Você mede a periferia, quando você usa o Glanatec, você vai perder menos células na periferia. Talvez ele preserve mais células, não está bem explicado se ele ainda faz células se reproduzirem mesmo. Aqui outras alterações, né? Você vai operar catarata no paciente que já é operado de transplante e tem um astigmatismo alto, como vocês veem na topografia aqui ao lado. E aí você vai pôr uma lente tórica e que você precisa de uma complementação com incisão relaxante. Se for usar o laser, já faz incisão relaxante no laser. E aí você, gente fazendo o hora, medida intracirúrgica, nesse caso para dosar essa incisão relaxante, aí já diminui um pouco, põe a lente com o grau desejado e então vai sobrar menos astigmatismo do que sobraria se eu não fizesse incisão relaxante nesse caso. Aí faz a outra medida e geralmente eu tenho um resultado mais ou menos parecido do que esse é o pós-operatório, ficou com 3 de astigmatismo, visão de 20 e 30, tá ótimo, né? Aqui mostrando a incisão relaxante superior e inferior. E aí quanto que ela corrigiu, né? O pré, o pós-operatório e o diferencial. Tá? Então tem uma correção até que razoável, porque a gente fez a incisão internamente ao transplante. Se você fizer externamente ou uma límbica, ela vai corrigir menos. Né? E aqui a gente vai mostrar 2 casos clínicos difíceis para terminar, também com córnea opaca, mas é um paciente idoso, olho único, já começa os casos de olho único. Teve um trauma antes da cirurgia de catarata, teve um trauma. Aí foi operar a cirurgia de catarata há 12 anos com piora da visão. Ele tinha PL no olho direito e MM nesse olho, no esquerdo. Tá? Então, uma certa atrofia do olho direito, opacidade total de córnea. O que você faria nesse caso? Uma boa avaliação, faz um ultrassom, você vê que tem uma massa posterior, lembrando até um cristalino. Então, o que pode ter acontecido? Se você olhar aqui, ele tem uma incisão grande de intracapsular aqui, pode ter o cristalino pelo trauma, dele estar luxado, foi mexer e luxou o cristalino para o vítreo, fecharam a incisão e descompensou a córnea. Uma coisa para se pensar quando você vê isso. E aí, como é que faz? A topografia, biometria, não sei, vou ter que fazer o transplante, a gente usa a ceratometria 44 por 44, talvez fosse ideal, 43,5 por 44.
para trocar a córnea. Aí eu preciso enxergar para tirar o cirurgião de retina precisa tirar o cristalino do fundo do olho. Então, eu faço uma trepanação dupla, uma de 7 milímetros, para colocar a ceratoprótese, e uma segunda externa, que por acaso ficou bem paralela, né? Daí faço uma de 8 externa. Então, a primeira é interna, faço a trepanação interna para fixar a ceratoprótese, separa direitinho, prepara a pupila, tira a membrana pupilar que tinha, né? Ajeita a pupila para poder ter uma visão melhor da área posterior, aí põe a ceratoprótese e a gente sutura essa ceratoprótese. Aí o cirurgião de retina entra, já vê que tem um cristalino inteiro, que sorte ele não tinha a ruptura dessa cápsula, põe o perfluoro, o cristalino vem para frente, tira esse cristalino, a gente vê que o nervo está bom e a mácula está boa, eu tiro a ceratoprótese, fixo uma lente na íris, então a céu aberto, fixando essa lente na íris que resta na parte inferior, estou fixando ela vertical. E na outra área, então, a vantagem do céu aberto também seria na fixação dessas lentes, né? Lembrar que ela está com infusão, o olho é vitrectomizado, afásico, e fixo a lente, põe a lente para trás, põe atrás da íris, a lente fica ali, libera as aderências, e aí eu faço a trepanação do 8 milímetros para pôr a córnea que já estava preparada. Aí faz a sutura, como toda sutura de transplante. E o mais interessante é que o paciente ficou, depois desse transplante, com a correção, 20/50. Então, realmente melhorou muito depois de 12 anos de qualidade de visão ruim. Aqui é um paciente jovem com síndrome de Axenfeld-Rieger. Paulo vai gostar. Então, ele tinha uma atrofia desde a infância do olho direito, por tentativa de cirurgia, e fez 3 cirurgias de glaucoma. A última foi ciclofotocoagulação para controle da PIO desse olho esquerdo, olho único. Tá? Então, teve a piora do embaçamento visual, faz uso dos colírios para pressão, encaminhado para a cirurgia de catarata, que tinha uma opacidade do cristalino. Então, em cima é o olho atrófico, que usa prótese, o olho esquerdo é o olho de baixo, com essa opacidade de córnea, né? Que veio para operar a catarata. Lembrar que tem Axenfeld-Rieger, então, a pressão estava controlada, esse é o olho direito atrófico, o olho em questão para operar a catarata é esse. Vocês veem que a íris está totalmente atrófica, não tem quase câmara anterior. Ó, essa é a ideia, a câmara anterior aqui, várias íris, né, íris aderida, e a distância do endotélio é muito pequena. Risco de problema com o endotélio é enorme, né? O paciente já tinha essa ceratopatia em faixa grande. O BM mostrando alteração de íris, né? Ceratometria praticamente impossível, uma topografia. E tem um inconveniente que o paciente vai casar em 3 meses, né? Então foi indicado aguardar ele ter a esposa, porque ele é praticamente cego. Ter a esposa, porque é o alto risco. Inscrever no banco de olhos, fazer transplante, mas fasectomia mais lipo, feita a inscrição. Ele retorna com piora da visão para conta dedos de 1 metro e a gente pediu um ultrassom, porque ele realmente não tinha visão nenhuma desse fundo de olho, e ele volta com o descolamento de retina. Então, e a gente não tinha feito procedimento nenhum, tinha feito uma ciclocrio há um tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, e só. E veio com esse descolamento de retina, então a gente pediu uma córnea de urgência, porque tem que resolver o problema e eu preciso enxergar dentro do olho. Então, mais ou menos parecido com aquele senhor de 85 anos. E aqui a gente fez o transplante penetrante, a faco mais lipo, e daí o vitré, óleo de silicone e retinopexia. Tá? Então, de vez de usar a ceratoprótese, a gente fez o transplante todo com a faco e a lente e entregamos o olho para vitrectomia com a córnea nova. Então, trepanação, aí nada de demais. Aí a gente vê que tudo aderido, liberando as aderências,
tentar salvar algum pouco de íris, e realmente não tinha quase nada de íris naquela região. Foi retirado esse botão, feita o que tinha, feita a catarata, e a rex ficou pequena, mas não tem importância. Foi implantada a lente intraocular com uma certa dificuldade, tive que usar as duas mãos. Mesmo aquele outro caso, vocês lembram que tivemos uma certa dificuldade de implantar a lente, mas pôs a lente, aí a sutura do transplante, e aí o paciente foi para vitrectomia. E aqui na vitrectomia, óleo de silicone, todo o que era necessário para correção da retinopexia aí, para esse paciente, né? Então, o medo era você ter alguma diálise de zônula e o óleo vir para frente e atrapalhar o transplante de córnea. Então, ele evoluiu bem, visão 2400, botão um pouquinho de edema, pressão boa, retina colada. 8º dia, a pressão foi para 33, Diamox, associação. 10º dia, estava 46 a pressão, e foi indicado, então, um tubo de Amed inferior, nasal, porque é o único lugar que tinha um pouco de conjuntiva, o resto estava tudo lesado pelas 3 cirurgias anteriores, mais a ciclocrio, que foi externa. Olha o estado da esclera e da conjuntiva nessa região. Então, foi colocado o tubo, e a única coisa que a rex foi pequena, então vocês veem que já teve uma fimose. Nós fizemos ainda um YAG laser para abrir essa fimose. E aí ele casou e foi para Mendonça. E aí, chegando em Mendonça, a esclera estava para fora, a gente já tinha visto que a conjuntiva ia retrair, mas falei, me diz quanto está a pressão. Não, a pressão está 12. Então ele continuou na lua de mel. Quando ele voltou, a gente pegou do outro olho conjuntiva e colamos aqui em cima. Então foi feita essa cola de conjuntiva do olho contralateral. Tá? Então não dei ponto nenhum, só pus a conjuntiva por cima da esclera. Logicamente tirei todo o epitélio, raspei direitinho para poder aderir, ficou super bom. Veja a transparência da córnea, visão 20/60. Então realmente melhorou demais. Então uma coisa que deixa a gente animado é essa associação de várias cirurgias e poder resultar num resultado bom. E logicamente que tem todo um acompanhamento pós-operatório que tem que ser, o paciente tem que ser bom. Aqui alguns trabalhos mostrando a vantagem de usar ceratoprótese e fazer cirurgias combinadas de vitro-retiniana. Então a gente começou lá em cima com olho seco e estamos terminando com essas cirurgias combinadas, mostrando que córneas opacas muitas vezes a gente consegue trabalhar apesar da córnea, mas muitas vezes você tem que trocar a córnea para poder deixar esse olho enxergando. Então, muito obrigado. Obrigado por tudo, pelo convite. Vamos descompartilhar aqui a tela. Walton, apresentação espetacular. Eu tenho certeza que a gente, quando vê uma apresentação como a sua agora, a gente entende e por que a gente escolheu fazer oftalmologia, né? Porque eu acho que é uma especialidade muito, muito gratificante, muito gratificante. Sempre lembrando que 80% da relação de um ser humano com o mundo exterior vem através da visão, né? Exatamente. Então, é muito gratificante. Você está de parabéns, mas não é surpresa. Eu já sabia que ia ser espetacular. E, Valéria, eu acho que tem uma pergunta do Paulo Augusto, que ele colocou no chat. Talvez mais alguém queira perguntar alguma coisa. Tá, tem a pergunta do Paulo, que eu já vou fazer. Eu queria fazer uma pergunta, que você falou o seguinte, sobre a cirurgia, quem faz pterígio espera um tempinho para medir essa nova curvatura. Quanto tempo você espera para medir essa curvatura, em média? Aí depende um pouquinho do pterígio em si, né? Lógico, se for um bem periférico, você tirou, eu diria que em 30, 40 dias, essa curvatura central já está mais ou menos estabilizada. Um pterígio maior, mais invasivo, tudo, ele vai demorar um pouquinho mais. Eu esperaria 3 meses nesses casos piores. Mas 40 dias é um número bom para pterígio não tão
avançado, que a gente consiga não lesar a Baumann, né? Eu acho que é importante do pterígio fazer o primeiro bem feitinho para não ter lesão de Baumann e com o transplante de conjuntiva com a cola, o resultado é fantástico. Isso aí. A pergunta do Paulo é o seguinte, em relação à conduta em pacientes com catarata e infiltrado subepitelial adenoviral que não regridem ou que vão e voltam. Quanto tempo esperar para fazer ECG? Então, a gente gosta, depois de 6 meses que esse infiltrado está mais ou menos estável, né? E se a topografia for boa, eu diria que não vai mudar muito, mas eu gosto de fazer um PTK antes. Então, se estiver atrapalhando a visão do paciente, eu diria que independente da catarata, mesmo no jovem sem catarata, estiver atrapalhando aquela opacidade 6 meses, 1 ano de opacidade na córnea, às vezes forma até uma tipo calcificação, aí eu gosto de fazer o PTK, uma ceratectomia. E aí espera aí uns 40, 60, 90 dias, estabilizou a curvatura, não voltou a opacidade, aí pode fazer a nova medida de curvatura para biometria, fazer a cirurgia. Bom, também vou agora abrindo então para quem mais queira fazer alguma pergunta, pode escrever no chat. Enquanto isso, a gente comentando esse último caso seu, que é incrível, o paciente teve tudo. Agora é aquela história, os males que vem para o bem. Se ele não tivesse descolado a retina, talvez ele não tivesse tido... Exatamente. Acho que o casamento dele foi mais feliz assim, né? Com certeza. Uma evolução. Só não fez bem para a coronária do médico, mas enfim. Mas testou, ele mandou a foto, estava tudo bem. A coronária estava aí firme. Ele mandou a foto por WhatsApp da Argentina. E eu falei, não, tudo bem. Sabe, você olha aquilo e fala, tudo bem, é só você vai usando antibiótico, evitar a infecção. E o importante era a pressão. E aí, quando ele voltou, logo depois... Agora, a minha preocupação de não ter operado, eu ia fazer a catarata sem fazer o transplante. Aí, 2 preocupações. Uma era a íris, que estava no meio, mas aí não tem problema, porque é toda atrófica, você tira, não adianta. E a outra, o risco dele ter problema. Aí, o filho, ele não tem quase ninguém, ele teria uma esposa para cuidar, entendeu? E ela vinha na consulta e realmente... Eu achei bem interessante falar, essa moça é cuidadora. Vou deixar o problema para depois do casamento. Ela já aceitou ele assim, na volta a gente melhora. E se tiver o azar de não ficar bom ou ficar pior, perder esse pouquinho que ele tem, ela, né, já está acostumada e tal. É difícil, mas foi bárbaro. Maravilhoso, incrível. Uma apresentação que dispensa qualquer comentário, porque você sabe tudo. Bom, mais alguém se manifestando para alguma pergunta? Acho que ninguém mais escreveu no chat, não. Valéria, você já pode passar a data da próxima sessão, quem vai ser o palestrante, no dia 11. Para manter o nível do Dr. Walton Nozer, no dia 11 de novembro, vamos ter a participação do Dr. Michel Fará. Então, a gente convida a todos, já coloquem na agenda, dia 11, 19 horas. O assunto vai ser degeneração macular relacionada à idade. Isso, é isso aí. Mais alguém em termos de... Eu acho que tem uma pergunta, Valéria. Tem? Mais alguém? Não tem. Sim. Não. Bom, Mir, então você quer encerrar? Quer fazer alguma... Bom, agradecer mais uma vez ao Walton e agradecer aos colegas que sempre nos prestigiam e dizer que a gente vai continuar sempre tentando manter esse nível excelente, né, de apresentadores que a gente tem conseguido, com todos os problemas da Covid, né, mas nesse ponto ajuda a gente, porque elimina o problema da distância. Então, a gente pode trazer pessoas que não estão na nossa cidade, né? Como foi o caso agora do Walton Nozer. Eu fico muito grato, agradeço ao Walton, agradeço aos colegas que nos prestigiaram e até a próxima sessão no dia 11 de novembro. Ok. Walton, um prazer, uma honra e até a próxima, que com certeza
terá bis, tá? Um prazer. Prazer é meu. Obrigado, Almir. Obrigado, Valéria. Obrigado a todos que participaram aí. Um beijo no coração. Tudo de bom. Obrigadão por tudo. Obrigado, Walter. Obrigado. Um abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.